O senso comum, de uma maneira geral, eu me incluo nele nesse sentido, a gente está de fora e sempre tende a fazer essas comparações entre a administração privada e a administração pública. E a gente sempre tende a erroneamente fazer essa comparação, achando que é a mesma coisa. Quem administra uma empresa, por exemplo, quem administra a sua casa tem condições de administrar um município, né? Não é a mesma coisa, até porque os objetivos são completamente diferentes, né? Existem regras, existem preocupações, porque é dinheiro público, né? Tem que se prestar conta com aquilo. Como foi para ti? Quer dizer, tu já falaste isso, que tu eras muito crítico nessa situação. A tua cabeça estava na iniciativa privada. E, de repente, tu sai de um crítico forte para fazer parte dessa administração. O que foi que mudou? Literalmente uma surra. Imagino. Por que uma surra? Quando você trabalha numa instituição privada, você tem um fluxo de caixa, você tem as retiradas, você tem um patrimônio, você tem um planejamento. Eu trabalhava de uma forma que, vamos usar o exemplo de agora, eu estava trabalhando em 2023, no final desse ano eu tinha uma reunião para discutir o 2025, porque o 2024 foi discutido em novembro do ano passado. Então você sempre trabalha com 2 anos na frente. Sim. De planejamento. Na vida pública você não consegue fazer isso com eficiência. Por quê? Seu mandato é 4 anos. Você entra, tem toda uma estruturação de equipe. Quando você toma pé da coisa, começa a fazer, normalmente as prefeituras do Brasil não têm dinheiro. Esse ano agora que eu digo, passamos um período eleitoral. Quando você começa a se estruturar, vem uma eleição para presidente e uma eleição para governador, senador, etc. Coisa e tal. Então você está em alta velocidade, você tem que fazer a frenagem. Se a prefeitura tiver uma gestão pública anterior eficiente, você consegue dar um trabalho legal. Se você não tiver, você vai gastar 1 ano de arranjos, de organizando a casa. E na gestão pública existe o seguinte, você depende do Estado, você depende da União, você depende do Congresso, do Parlamento. O dinheiro nem sempre é da prefeitura. Os cofres públicos normalmente não têm essa grana. O brasileiro não tem o hábito de pagar os seus tributos certinho, legalizado. Então as prefeituras não têm esse cofre. Eu não vou te falar isso e generalizar, porque nós temos, por exemplo, no Pará, prefeitura que recebe royalties. Aí é uma exceção. Das mineradoras, isso, né? Nós temos lá Paraupebas, Canaã, e Marabá. A região dos Carajás, aí né? É uma coisa, como tem no petróleo no Rio de Janeiro, Sim. É uma coisa à parte. Quando você sai da iniciativa privada, que você tem um planejamento, você tem um centro de custo, você tem um centro de compra, você tem um planejamento, e você vem participar de uma licitação que você não pode colocar aquilo que você quer comprar, mas sim o que o vencedor da licitação forneceu. Eu vou citar a marca. Nós temos aqui uma TV da marca X. Eu não posso exigir que a Prefeitura de Redenção compre dessa marca. Não, eu tenho que dizer que é uma TV de 40 polegadas, de tela LCD, com todas as características, menos a marca. E com essas características, existe N no Brasil. Então você já começa a perder o controle das suas vontades. Você já começa a colocar as suas vontades para se adaptar à realidade que lhe é entregue. É um choque de realidade. Eu tive 1 ano de adaptação muito complexo. Só que eu fui persistente, sempre gostei de fazer projeto, planejamento, e as coisas foram fluindo, graças a Deus. Conta então pra gente como é que foi esse início. Quer dizer, implementar, porque tu não pegastes uma secretaria que já estava ali pronta, com recursos, com a estrutura, e seguistes um trabalho. Tu tiveste que construir, literalmente, né? Como é que faz esse... Exatamente. E, quer dizer, um desafio ainda muito maior para quem não tinha, na época, a experiência na administração pública, né? Eu tive um fator muito positivo que poucos dos secretários do Brasil tiveram a chance de ter ou vinha ter, que é o prefeito lhe dá autonomia. O prefeito Marcelo Borges, nós conversávamos muito antes de eu entrar na vida pública. E ele me deu autonomia. Eu levava as ideias para ele e ele parava, pensava um pouquinho, o secretário de governo também, Manuel Marinho, e analisava, dá segmento. Eu tive autonomia. Por eu ter autonomia, eu implantei um ritmo de trabalho um pouco diferente
Porque como eu estava iniciando, eu poderia desenhar o ritmo e os moldes. Por exemplo, eu levei o Cine, Sistema Nacional de Emprego, para dentro da secretaria, onde todo cidadão que é atendido lá dentro, ele preenche um formulário de avaliação de atendimento. Você não vê isso na iniciativa pública? É muito difícil mesmo. Não lembro se já vi em algum lugar, para te ser sincero. Se você acaba de ser atendida, você preenche um formulário para dar nota para quem lhe atendeu. A nota do serviço prestado e a nota do atendimento. São duas avaliações. Isso, todo dia 20, tem um resultado. Isso automaticamente força o cidadão a prestar um atendimento melhor. Força o cidadão a ser referência para os colegas. A questão disciplinar, a questão de planejamento, da iniciativa privada, ela ajudou, de planejamento. Sim. Tá. Agora, implantar isso numa secretaria que já está em andamento já é muito difícil. Eu acredito que talvez impossível. Você fazer essa virada de chave. Porque aí tu ia ter que tratar com algumas outras dificuldades, né? Gera conflitos. Conflitos, a mudança de cultura, e geralmente, de um modo geral, nós somos resistentes a grandes mudanças, né? Muda um gestor, muda uma ação qualquer, a gente tende, como ser humano, a resistir. Até os que conseguem ser mais sábios se adaptam e vão seguir em frente, né? Mas alguns ficam realmente para trás nesse sentido, né? Eu defendo muito o princípio das startups. Eu sempre faço essa pergunta e eu vou lhe fazer ela, agora eu vou lhe entrevistar. Qual bora lá. O princípio de uma startup? Não faço ideia. Startup, até para a gente esclarecer melhor aqui, né? São aquelas pequenas empresas, né, que se constrói ali quase que no individual. Exato. Não é isso? Mas vamos lá, tecnicamente falando, não sei responder. O princípio da startup. É muito bonito o cara falar startup, é um nome bonito, né? É um nome bonito. Feira de startup, tem várias microempresas ali dentro, o cara está procurando recursos, querendo grana para alavancar o negócio. Para uma startup dar certo, primeiro tem que existir um grande problema. Se não existir problema, a startup não vai para frente. Por quê? Existe um problema, ele é um problema econômico, social, político, enfim, causa danos. Alguém fala, eu tenho que resolver esse problema. Aí ele tem uma ideia para resolver aquele problema. Ele cria uma política, uma ferramenta, um aplicativo, algo que resolva aquele problema. Então, ele não é que ele tem uma ideia, ele tem que ter uma causa. Tem que existir uma doença para se existir um antídoto para colocar no mercado o remédio comercial. Perfeito. É mais ou menos isso aí. Eu defendo essa tese para a vida pública. O agente público, principalmente quem está ali no escalão da cabeceira ali, ele tem que ser gestor de startup. Ele tem que ser o cara que ele tem que olhar para a rua, identificar um problema e automaticamente ele buscar uma solução. Acredito que eu não teria vida longa na vida pública justamente por isso. Porque via de regra, não é o que se vê no Brasil, na política brasileira. Existe um jogo de interesse, às vezes, que ele termina atrapalhando. O que eu estou falando aqui é muito sério, muito pesado. E às vezes atrapalhando. Sim. E acaba mascarando a solução de uma problemática de um povo. Tá? Vamos usar assim, tem o bairro São João lá e dentro tem uma erosão. Tá, se eu tampar essa erosão, essa água vai ficar perfeita, vai acabar com a erosão. Tá, mas ela vai correr aonde? Então, não é só tampar a erosão, tem que saber para onde ela vai correr, porque ela pode causar alagamento. Se ela causar alagamento, quais são os danos que ela vai fazer? Então, você tem que fazer todo um estudo e talvez eu precise fazer um piscinão, talvez eu precise fazer uma canalização, talvez eu precise cortar ela lá 2, 3 quilômetros para que essa água não chegue aqui. Você tem que ter esse problema para você criar uma estratégia e com essa estratégia você sanar um problema da sociedade. Na vida pública é assim que funciona.